Olá, querido amado povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um podcast e hoje estou aqui com o convidado, um homem de Deus. Eu tive o prazer e a honra de o conhecer e o convidei e ele aceitou participar para trazer uma palavra da parte de Deus para edificar o seu coração, o meu coração, você que faz parte do canal Léo Stories. Estou aqui com o pastor Márcio Júnior. Meu querido pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, é uma honra para mim, uma satisfação fazer parte do seu canal e estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com você. Amém, meu pastor. Meu pastor, a gente está vivendo um tempo, nós vamos abordar aqui um assunto que eu achei assim muito, eu estou achando muito forte dos tempos de hoje, porque nós estamos vivendo um tempo de muita mentira, de muito fake news, né? De homens que não se preocupa mais com a salvação, com a sua vida pessoal, é amante de si mesmo. E a gente procurou aqui, em 2 Timóteo, para iniciar essa conversa, esse assunto. Nós estamos aqui com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que tem como título a extrema corrupção nos últimos tempos, né? Então, meu pastor, nós sabemos que hoje os dias são maus, são difíceis. Mas fique à vontade, meu pastor, para nos orientar a respeito desse assunto. Amém, nós podemos ler? Podemos sim. Diz assim o texto, eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairo, como também o foi o daqueles. Pastor, eu me admirei quando li isso aqui, a quantidade de adjetivos que o apóstolo Paulo separa, né, para falar desses homens maus. E, curiosamente, né, ele não está, apesar de todos os adjetivos negativos, ele está falando de pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Verdade. Ele diz aqui que são as pessoas que se infiltram nas casas, né, então são pessoas são falsos profetas, falsos cristãos, né, falsos servos de Deus, e que me parece que o apóstolo Paulo está bastante indignado e talvez até zangado, né, porque ele faz uma seleção aqui de adjetivos muito duros, né, até parece que ele não para, né, uma infinidade de adjetivos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e ele segue essa lista, né, com bastante indignação, falando de cada um desses homens, né, que eu resumiria com a frase amantes de si mesmo, né. E curioso
todos esses adjetivos que ele apresenta aqui, né, a gente conhece, né, a gente sabe o que é a avareza, né, que é o apego ao dinheiro, a presunção, soberba, né, quando a pessoa é vaidosa, né, se engrandece, se orgulha de si mesmo. Isso são coisas que a gente está até acostumado. O que me chamou mesmo a atenção nesse texto, que eu achei curioso, é que ele cita 2 personagens aqui, Janes e Jambres, que segundo diz o apóstolo Paulo, resistiram a Moisés, mas quando nós olhamos em todo o Velho Testamento, essas figuras não aparecem. Em nenhum lugar do Velho Testamento aparece Janes e Jambres. Ah, acredita-se, né, que em Êxodo 7, é nesse ponto de Êxodo 7 que esses 2 personagens aqui aparecem, o Janes e o Jambres, mas o nome deles não é citado, né. Você vê o capítulo 7, o verso 11 e o verso 22, ele fala dos magos ali do Egito, que estavam resistindo a Moisés. Os milagres que Moisés fazia pelo poder de Deus, eles pela ilusão e pelas magias, pela bruxaria deles, eles imitavam até certo ponto, né. A partir de certo ponto, eles não conseguiram mais imitar os milagres que Moisés, executou ali ou praticou pelo poder de Deus. E entendendo que, esses nomes, eles não são citados no Velho Testamento, né, eu me perguntei da onde é que Paulo tirou com convicção, né, o nome desses 2 personagens, já que eles não são citados lá no Velho Testamento, né. E havia após o exílio da Babilônia, eh, se instituiu ali o uso das sinagogas, né, que antes só se usava o templo, e a partir daí algumas práticas, né, novas começaram a ser acrescentadas na tradição judaica, na religião judaica, e uma dessas práticas é a que eles chamavam de Targum ou Targumim, onde inicialmente de forma oral, algum rabino, algum mestre, ele lia e interpretava a lei. E depois de um tempo, isso era de forma oral, era proibido registrar os Targums, né. Depois de algum tempo, foi-se, permitido que esses comentários lá do Velho Testamento fossem escritos. E aí tem 2 grandes livros, né, 2 grandes Targums conhecidos, né, o Targum, Jonathan, né, ou Ionatan, e, eh, que é baseado nos profetas, né, eh, e o outro Targum que é baseado só na Torá, que é Onkelon, se eu não estou enganado. Então esses 2 livros, né, são como comentários bíblicos, hum, em aramaico. São comentários bíblicos lá da língua aramaica, e é a partir desses livros, são muito antigos, é que os comentaristas acrescentaram o nome Janes e Jambres. Então provavelmente o apóstolo Paulo tinha acesso a esses textos e citou, né, mesmo eles não estando presentes lá no Velho Testamento. E essas 2 figuras, né, os diferentes comentaristas, deduzem, né, muitas coisas sobre eles. Dizem que eles eram descendentes de Balaão, e aí mas isso não se tem certeza disso, né. E dizem até que eles se converteram, como Balaão teve algum nível de experiência com Deus, né, ali de ouvir a Deus, apesar de, eh ele ser uma figura de um falso profeta, né, ele teve algum nível de experiência com Deus, mesmo sendo reprovado depois, né, por causa da condução do povo de Deus ao pecado, como ele fez.
mas dizem que os descendentes dele, os filhos dele se converteram e eles que influenciaram a construção do bezerro de ouro lá no deserto, né. Então, tudo isso, apesar de não estar escrito lá no Velho Testamento, está presente nesses Targums, né, especificamente no Targum Yonatan, que traz a história desse Janes e Jambre. E aí eu me pergunto, né, como esses personagens, né, deixaram o nome deles marcados aqui na história de um ponto de vista tão negativo, né? Pois é. Serem comparados assim como as pessoas que resistiram a Moisés, as pessoas que fizeram o povo de Deus pecar no deserto, né? As pessoas que foram usadas pelo inimigo, que tiveram uma suposta conversão, que estavam ali infiltrados no meio do povo de Deus, mas que não conduziam as pessoas a estar mais próximo de Deus ou mais íntimo ou conhecedor de Deus. Isso no Velho Testamento, né, isso, toda essa passagem. E para hoje não é diferente. A minha preocupação, pastor, é sobre o que nós estamos vivendo hoje, vivenciando. Houve uma ruptura, né, na verdade a verdade virou mentira, a mentira virou verdades, porém a verdade aqui nunca vai ser outra, nunca vai deixar de prevalecer. A verdade é a palavra de Deus. Quando o senhor citou sobre que hoje na igreja não é diferente, nós temos falsos profetas, pessoas que são amantes de si mesmo, que tá ali em cima do púlpito pregando nas igrejas heresias, pregando, né, valores que não cons que não tem, consistência na palavra de Deus. E isso tem me deixado muito preocupado, porque eu tenho imigrado por alguns lugares, por outros continentes, e levando a palavra de Deus, e eu vejo que hoje está se pregando muita prosperidade, dar um boi para ganhar uma boiada, um pão para ganhar uma padaria, vendendo a palavra de Deus, e isso me preocupa muito, porque ainda aqui em 1 Coríntios 6:9, Deus não compactua com esse tipo de pessoas que está ali na igreja enganando você, e tem muita gente através dos fake news, né, através da mentira, que não tem um entendimento ainda, é humilde, é simples, não tem malícia, não tem assim, como é que eu posso dizer que seja mais simples, direto e objetivo? Não tem maldade no coração e aceita tudo que vem. E não é. E aqui em 1 Coríntios 6:9 está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Os injustos. Então, você que está fazendo parte de uma dominação, não estamos aqui para falar de placa de igreja, nem religião, nós estamos falando hoje do homem que é amante de si mesmo, que procura viver a sua grandeza, as suas qualidades, as suas vontades. E a vontade do homem de Deus não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é assim, meu pastor? É verdade. Eu acho que esse é se a gente fosse resumir esse capítulo todo, nessa repreensão inicial que o apóstolo passa, né, para Timóteo, seria homens amantes de si mesmo. Acho que isso resume todo esse bloco de texto aqui, né. A gente sabe que Paulo está passando as últimas recomendações para Timóteo. Paulo já está na expectativa da sua morte. Ele já começa a fazer recomendações finais para Timóteo, preocupado com o futuro, como ele iria conduzir o ministério dele ali adiante, né. Então a gente sabe que ele está fazendo essa recomendação porque era uma coisa presente naqueles dias, mas que ele sabia que se perpetuaria, né, até os dias de hoje. Verdade. E aí eu fico imaginando se Paulo assistisse, né, essas lives que tem nas redes sociais desses profetas, né, É verdade. os profetas do Pix.
Do Pix. Você manda um Pix e recebe uma profecia, né? É verdade. Eu fico imaginando como seria a reação de Paulo se ele visse esse tipo de comportamento da igreja nos dias de hoje, se aqui, há quase 2000 anos atrás, ele já apontava comportamentos semelhantes a esse, né, que são praticados hoje. E é um grande perigo esse ponto que você tocou, que a gente tem visto que tem se espalhado. Pessoas amantes de si mesmas. E aí a preocupação delas não é com a verdade, não é com a palavra. E isso é um problema. Quando elas se preocupam em agradar o auditório, ela pode manipular a palavra ou ela pode conduzir a pregação, conduzir a mensagem para agradar o público e não simplesmente pregar a palavra, quer seja agradável ou desagradável. Muitas das vezes, a palavra de Deus, ela nos fere, ela nos machuca, ela é comparada pelo próprio apóstolo Paulo como uma espada. É verdade. E uma espada não é usada para alisar, nem para afagar ninguém. Uma espada é usada para ferir É verdade. e, quem sabe, matar. E as pessoas não estão morrendo para si mesmas. Elas não estão morrendo para a sua própria carne, para a sua própria natureza. A espada é uma arma, e armas são feitas para ferir e matar. E a palavra, ela produz esse efeito em nós. Quando nós não estamos alinhados com a palavra, ela nos fere. E as feridas produzidas pela palavra de Deus deve ser tão intensa e tão profunda até dividir alma e espírito. Verdade. As feridas produzidas pela palavra de Deus devem ser tão marcantes na nossa alma que ela deve matar o nosso ego. É verdade. Então precisamos ser mortos pela palavra para podermos viver por ela. E as pessoas não querem ouvir coisas que lhes desagradam. Verdade, pastor. E o que tem acontecido é que os pregadores mais progressistas, né, os pregadores mais modernos e mais levados pelas modas, pela a teologia coach, que só fala positivismo, né, triunfalismo, só coisa boa, você é bom, você é lindo, Jesus te ama e Ele te quer e Ele te pega no colo, e é esse tipo de mensagem. Ela é perigosa, porque ela não expõe as pessoas aos seus pecados. E todos são pecadores sem exceção. E a palavra trata todos de forma indistinta, né? Sem nenhuma distinção, sem nenhum partidarismo, ela é imparcial. E o amante de si mesmo, ele precisa da aprovação do público, Que é para levantar o seu ego, né? para ele voltar a pregar outra vez, para ele ganhar fama, para ele aumentar a agenda dele. Verdade. E homens, verdadeiros profetas, como a Bíblia apresenta, homens como Jeremias, todas as mensagens de Jeremias eram indiscutivelmente direto da boca de Deus, do coração de Deus. Para se arrepender e converter-se, né? E ela desagradou muita gente. João Batista, a mesma coisa. A pregação de João desagradou muita gente, mas era a palavra de Deus. Então essas pessoas, quando elas buscam a aprovação dos outros, elas tendem a manipular a palavra. Elas tendem a deixar a palavra mais atrativa, porque como ela é amante de si mesma, ela não pode desagradar o público, né, que assiste. E isso é um problema, porque a palavra pode ser condicionada ou adaptada para não provocar reprovação. Principalmente a gente que tem a oportunidade de pregar nas redes sociais, não estamos marginalizando e nem condenando as redes sociais. As redes sociais, ela pode ser usada para pregar a verdade em Cristo Jesus. Não por seguidores, porque muita gente prega para adquirir seguidores, né, para ter
like. Nós estamos aqui para trazer a verdade para você que precisa entender e compreender. Você tem que pegar, entrar na sua posição de servo e andar conforme Jesus mandou. Não podemos ser servo para agradar a ninguém. O que a gente está discutindo aqui, falando sobre o assunto da heresia, de você ser dono, de você achar que você é o tal, quando na verdade nós não somos nada. O próprio Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Então a gente precisamos de Jesus para nos converter, para andar como ele mandou, fazer a vontade dele e trazer as almas que correm perigo, que estão vivendo nesse movimento perdido, rumo ao calabouço. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Isso é uma palavra séria. Ninguém precisa acreditar, mas o que está escrito aqui é fiel e verdadeiro. Por isso você que está hoje atrás de viver no local que você está levantando o seu ego, sua alegria, seu coração, por bênção, vitória, vitória e bênção, é bom você pensar muito bem nisso aí, para que você não venha perder sua salvação. Nós não precisamos, amigo, de viver vitória, bênção. É claro que Deus abençoa. Está escrito lá em Deuteronômio 28, primeiro, se ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar o que te mando hoje, veja as bênçãos que tem lá. Léo, e tem uma coisa interessante, né? Da mesma forma que a gente não precisa buscar agradar ninguém, a gente também não precisa se esforçar para desagradar. A gente tem que simplesmente pregar a palavra, como ela é, a verdade, né? E certamente ela vai agradar alguns e desagradar os outros. Não é porque tem um outro grupo que eu percebo também na igreja, né? Que são os hipócritas. Verdade. Que aí eles fazem questão de sempre, como diz no meio pentecostal, né, de dar cajados. Ele sente satisfação em dar cajado para a igreja, porque um grupo de pessoas, né, se julga mais santo, mais superior, e vai se alegrar com aquela palavra, né, e vai dar aquela saudação, né, manda mais Jesus, aquele tipo de palavra assim, que para mim, em certo aspecto, é uma forma de hipocrisia também, porque eu devo buscar pela graça e pela misericórdia. Ele está nos repreendendo, nos exortando, a gente tem que pedir a misericórdia e não pedir mais juízo, mais condenação, mais Verdade. ira de Deus sobre as nossas vidas de maneira nenhuma. Então a palavra precisa ser pregada tal como ela é. E principalmente, meu pastor, principalmente o senhor como pastor, que tem a oportunidade de pregar essa verdade, né? Ela seja doce, ou seja, digamos, como o senhor usou a expressão aqui, um cajado, mas o cajado no bom sentido, porque quem tem a oportunidade de pregar a verdade, ele não pode agradar as pessoas que eu vejo. Hoje eu vejo quando você diz uma palavra que está aqui, mas que não é muito agradável, muita gente se entristece, sai da igreja, procura já falar mal porque foi maltratado. Não é maltratado, é a preocupação com a sua alma. Porque aquele que verdadeiramente conhece Jesus, ele se preocupa em pregar a verdade para que você saiba que você tem que entender e guardar no seu coração a palavra da salvação. Se eu quero agradar você e deixo passar a verdade que vai talvez ser um pouco dura com você, para que você não se magoe ou não fique chateado, eu estou pecando diante do meu Deus. Olha aqui o que está aqui escrito aqui em Provérbios 16, verso 9. Verso 6, aliás. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então é muito importante que a gente procure, como conhecedor da palavra, porque, meu pastor, a minha luta aqui na terra é pela minha salvação. Eu busco a salvação. Claro que a salvação, ela não é por mérito,
é pela graça em Cristo Jesus. Mas tem que haver um esforço da nossa parte, porque o próprio Senhor falou, né, que o céu é tomado à força. É um povo dentro de um povo. Quem é esse povo? Não é o ímpio, é o povo que o Senhor separou, que somos nós, e esses são os que andam verdadeiramente em verdade e espírito, aquele que busca. Porque o senhor já imaginou, meu pastor, a gente passar 30, 40 anos falando de Jesus, pregar o evangelho, e no final das contas a gente perder a nossa salvação? Por falta de não querer entender e não querer compreender a verdade, né? Porque a verdade, Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, irmão, ela às vezes fere. João Batista ele não pregou melzinho na chupeta, não. Ele pregou a verdade, e isso machucou muita gente. Jesus, ele fez muitos milagres, muita cura, mas ele foi direto e objetivo sobre a salvação. Então a salvação ela é fiel, ela é verdadeira, ela existe, mas precisamos hoje pregar isso com sinceridade. Quando a gente vê nos púlpitos hoje pessoas levando a palavra, vendendo a palavra, negociando a palavra, eu confesso, meu pastor, que eu fico muito triste, e o que mais me deixa preocupado são pessoas que estão sendo guiadas por esse tipo de pessoas e por comportamento dessa natureza. E parece que o número dessas pessoas é maior. Essas pessoas têm uma audiência fácil, né? É verdade. Para você conseguir novos seguidores do seu canal, que é um canal sério, né? Que leva a palavra, é uma dificuldade conseguir novos seguidores, conseguir engajamento, conseguir visualizações para levar o evangelho, levar a palavra mais adiante. Mas essas pessoas parece que atraem, né? Tem muita gente que só está atrás desse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo fácil, de um evangelho que não exige renúncia, que não exige negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, esse tipo de evangelho parece que tem uma facilidade para se espalhar. Mas tem uma coisa interessante que o apóstolo ele diz aqui, né? No versículo 5 ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. A orientação bíblica para esse tipo de pessoa, né, que é amante de si mesmo, hoje é afastar-se. Afaste-se do mal, ainda dá tempo, né, meu pastor? Exatamente. Então, de forma prática, o conselho é afastar-se dessas pessoas. Às vezes a gente, obviamente, vê alguns absurdos, né, vê algumas coisas curiosas na internet, que a gente julga que está errado, né? Então, às vezes a gente até se posiciona ali, bota a nossa opinião, mas que isso seja feito, mas que a gente também não dê muito ibope para essas pessoas, não perca tempo com essas pessoas. Fazer o que o apóstolo Paulo recomenda, eu acho que é o ideal, afastar-se, né? Eu eventualmente estou navegando na rede social e eu vejo alguns debates, né, teológicos. E na maioria das vezes eles são construtivos, né? Você aprende um ponto de vista, aprende outro, o aprendizado, né, mesmo do divergente, é positivo. Mas o que eu percebo é que às vezes entre os debatedores tem algum nível de vaidade. Parece que ele não está preocupado com a verdade, ele está preocupado em vencer o debate. É verdade. É uma competição teológica. E aí eu vejo os doutores, né, falando teologicamente ali, cada um com a sua posição, com a sua opinião, com a sua teologia. Ora, o que nós mais vemos, né, os embates entre calvinismo e arminiano, e parece que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes essa turma não está preocupada com a verdade. Eles querem vencer o debate, querem ganhar uma competição teológica, né? Querem inflar o próprio ego, né? E isso também não é saudável. O apóstolo Paulo fala de debates, né, que falam de genealogias intermináveis e de
doutrina de anjos e tudo, e ele diz: não perca tempo com essas coisas, né? Não perca tempo com esse tipo de teologia vazia, né? Que não chega a lugar nenhum. Toda vez que eu vejo algum debate entre calvinismo e arminianismo, eu nem assisto, Eu também não procuro. porque Eu não procuro ver também. já faz 500 anos, Léo, 500 anos que existe a teologia calvinista e teologia arminiana. Em 500 anos eles não resolveram isso, vão resolver Não, num debate na internet, na rádio, num podcast, em alguma coisa. Não vai resolver, é verdade. não se resolve. É verdade, meu É, pastor. há argumento bíblico para as duas teologias. As duas teologias estão presentes na Bíblia e é ponto de vista, né? Um acredita de um jeito, outro acredita de outro. E quando o debate é saudável e se busca crescer no conhecimento, isso é positivo. Mas na grande maioria das vezes, eu sei que tem algumas exceções, na maioria das vezes é um debate infrutífero, é um debate de egos e não sobre a palavra Eu de estou Deus. preocupado, na verdade, com as almas, Não tão. né? Porque o meu pastor, o que é que importa para Deus? O que é mais importante para Deus? O senhor, como homem de Deus, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para os que fazem parte do nosso canal, o que mais importa para Deus, meu querido irmão, O ponto-chave é a salvação. são as vidas. A coisa mais importante é a salvação da alma, da salvação do homem, a salvação das vidas. Isso é o mais importante. Esse é o propósito da existência da igreja, ganhar almas. Por isso que hoje nós estamos aqui trazendo esse assunto para que você saiba que você é especial, que você é importante para Deus, que essa nossa reunião aqui, essa conversa sobre a palavra de Deus é justamente para alertar você e trazer você para perto de Deus, trazer você para entrar na arca. A arca hoje é Jesus, não é a arca do tempo de Noé. A arca hoje é Cristo, é o coração de Cristo. Você é convidado especial. Então, cada homem de Deus que tem o poder e a autoridade dada por Deus para levar as boas novas, a salvação em Cristo Jesus, é nossa obrigação orientar e avisar você que você precisa compreender e andar aqui. Não se iluda com pregações, sabe, relevante, que não tem salvação. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo. Então Deus enviou Jesus para essa terra, para a humanidade conhecer e através dele a gente ter a oportunidade de vida eterna. Por isso que é muito importante as almas para Cristo. Deus enviou Jesus pelas almas, por mim, por você que está aí do outro lado, por o nosso pastor, pelos que aqui estão presentes. Então, hoje, a minha intenção, a minha obrigação é levar a verdade para você. E eu tenho certeza que você que está em casa vai conseguir entender essas palavras. A gente pode não ser muito agradável para todos, mas pode ter certeza que cada palavra que está saindo daqui, ela tem uma direção certa para alguém que precisa ouvir e entrar na realidade de Cristo Jesus. É verdade, meu pastor? É verdade. O apóstolo Paulo, nesse capítulo que ele escreve a Timóteo, o capítulo 3 inicia dizendo uma coisa que eu achei interessante, né? Na versão corrigida fiel, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dependendo da versão, tem versão que diz tempos difíceis, né? E aí, mas pegando essa tradução da corrigida fiel, que fala, que usa a palavra trabalhosos, levar o evangelho de verdade, pregar o evangelho de verdade, não é fácil. Não é. É trabalhoso. Trabalhoso. Você tem que, além de desfazer as doutrinas erradas que são pregadas, você tem que pregar a doutrina verdadeira. E o senhor tocou num assunto aqui, me permita, meu pastor, que eu como viajo, eu acho que o senhor já deve saber, eu viajo por vários lugares do Brasil pregando o evangelho. Eu tive a oportunidade de subir na Rocinha e a gente
é impressionante como as pessoas, aonde a gente passa, o que tem de gente desviada do evangelho, né, por ter se chateado ou por ter se ferido de alguma forma. No Brasil é alarmante, meu pastor, é alarmante. Então, assim, você prega para hoje, para um alcoólatra, para um prostituto, uma pessoa que vive na noite, você prega para um traficante, e não se preocupe, não tenha medo, porque essas pessoas precisam de Jesus. E muitas vezes, quando a gente leva palavras, eles recebem, aceitam, muitos deles se convertem, muitos deles aceitam Jesus, porque eles precisam. Tem gente que tem medo. Eu já preguei para cigano, e alguns ciganos falaram para mim, eu estava numa cidadezinha chamada Maceió, e a gente pregando lá, foram 3 ciganos em Maceió, 4 do sertão de Pernambuco. E teve cigano que disse para mim: irmão, as pessoas têm medo de pregar o evangelho para mim. E eu queria dizer neste momento, aproveitando essa oportunidade, não tenha medo, porque Jesus disse que ia cooperando. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. A gente não convence, não liberta, não purifica, não santifica e nem salva. É Ele. Então Ele se responsabiliza, Ele vai conosco, Ele vai cooperando. Meu pastor, são tantos testemunhos de pessoas que se converteu a Cristo Jesus, homem que comia carne humana, morava no cemitério, fez muita bruxaria para matar muita gente, e eu tive a oportunidade de chegar a essa pessoa e pregar a verdade em Cristo, porque Jesus libertou essa pessoa. E tantos milagres que aqui nesse momento não vai dar para a gente trazer isso, mas o que eu quero lhe dizer, que a salvação é o maior tesouro que um ser humano pode ganhar. O maior tesouro que a humanidade ganhou através do Filho de Deus, que é Jesus, é a vida eterna em Cristo, é a salvação. Portanto, a gente está falando aqui sobre isso. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar o que está escrito aqui, a verdade, porque a verdade ela vai prevalecer. Existem muitas mentiras, muitos fake news, hoje, na palavra de Deus, pregando uma coisa que não é verdade. Muitos estão indo por esse caminho largo. Abra a mente, reconheça a voz de Deus. O próprio Senhor falou: quem é dele conhece a sua voz. Então, para você fica esse alerta. Amém? Amém. Eu estava conversando com um pastor amigo, que também é pastor de igreja, pastor de um campo, na verdade, de algumas igrejas, e ele estava dizendo, quando eu li esse texto aqui, né, virão tempos trabalhosos, né, eu me lembrei disso, que como dá trabalho a gente conduzir uma igreja de forma séria, É verdade. de forma honesta, de forma séria, e ele falando, né, como demora o crescimento da igreja, quando a igreja é séria, o crescimento é sólido, constante, mas lento. E a gente comentando, né, às vezes uma igreja abre ali e aí, do nada, Ela já superlota, é. né, superlota. Aí quando você vai ver o conteúdo, O não tem evangelho de prosperidade. fácil. Então, o apóstolo Paulo já estava advertindo aqui a Timóteo, né, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Então, viver o evangelho, plenamente não é fácil, é trabalhoso. É verdade. Eu não vou dizer que é difícil, porque a graça é que nos conduz, o evangelho não é um fardo. O próprio Jesus disse, né, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É mais fácil viver com Cristo do que sem Cristo, do ponto de vista pessoal. Mas, seguindo o que esse texto diz, não é que seja difícil, é trabalhoso. Dá muito mais trabalho você discipular uma pessoa com seriedade, muito mais trabalho, demora muito mais tempo de você formar um líder, formar um obreiro, formar um pastor, ele ter a caminhada, a trajetória no evangelho, do discipulado, do amadurecimento cristão. Isso é trabalhoso. É verdade. E o evangelho anunciado por essas pessoas que o apóstolo Paulo diz, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e a infinidade de adjetivos que ele segue dizendo aqui, né, caluniadores. E o que mais nos preocupa é que isso está na igreja, meu pastor.
São pessoas que conduzem a palavra de Deus. Né? Algumas pessoas que conduzem, né? Não é todos, algumas pessoas. Eu tenho a honra, eu tenho o prazer e a alegria de conhecer o senhor. Eu sei que o senhor é uma pessoa idônea, o senhor é um homem que eu vejo que o senhor tem um caráter e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E aqui ele hoje está fazendo parte desse podcast conosco, porque eu sei que o senhor é um homem de bem e é um homem de Deus. E tem mais uma coisa, meu pastor: Deus não está preocupado com quantidade, é com qualidade. Exatamente, não é verdade? Então isso eu vejo no senhor e eu tenho muito orgulho de trazer o senhor hoje aqui. Amém, muito obrigado, eu que agradeço. Uma palavra final. O texto fala, né, dessas pessoas que são amantes de si mesma e que elas acabam causando algum dano na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo. Se em algum momento você foi ferido na igreja, se você foi de alguma forma machucado, se você tem algum trauma, né, por alguma coisa que aconteceu em algum momento da sua caminhada, entenda que Cristo, Cristo é que verdadeiramente deve ser o nosso alvo. Nós devemos olhar unicamente para Ele, porque as pessoas, elas são falhas, elas cometem erros, e essas pessoas estão dentro da igreja também, né? A igreja não é formada só por pessoas perfeitas, e esses traumas, essas mágoas que podem ter surgido na sua vida, nunca deixe que ela interfira no seu relacionamento com Cristo, né? Jesus não tem culpa dessas má influências, né, que às vezes se introduzem na igreja e acabam causando esse mal, trazendo escândalo, né, provocando o mal para a igreja e para a obra de Deus, né? Volte a congregar, congregar é muito importante. Procure uma igreja séria para você servir a Deus, para você buscar a Deus, e se dedique nela, e olhe só para Jesus, porque as pessoas, uma hora ou outra, vão nos decepcionar de alguma forma. Não se deixe levar por isso, mas olhe só para Cristo. Meu pastor, eu quero lhe agradecer por esse assunto, por esse trabalho, por essa palavra que foi feita. Foi trazido hoje aqui para você que faz parte do canal Léo Stones. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. De todo o coração, foi uma honra, um prazer muito grande participar com esse podcast com o senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e eu quero que o senhor se despeça aí do povo. Amém. Deixa eu dar um abraço para cada um. Para mim foi uma honra, né? Eu agradeço ter recebido o convite. Peço a todos vocês, né, que sigam o canal. Você que está vendo o vídeo pela primeira vez, você que ainda não segue o canal do Léo Stone, siga, porque esse aqui é uma porta de propagação do evangelho aqui na internet, e que certamente muitas vidas serão alcançadas através da palavra de Deus, compartilhada por esse homem, que também é cantor, né, que é uma bênção, já cantou aqui na nossa igreja. Verdade. Bom, pessoal, acabou. Muito obrigado a vocês que são família desse canal. Que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.